Quantas vezes você já se sentiu perdido, como se estivesse em um barco sem leme, sendo arrastado pelas tempestades da vida? Há dias em que o peso do mundo parece esmagador, quando as decisões parecem impossíveis e o medo do amanhã nos paralisa. Mas e se eu te dissesse que há uma maneira de caminhar com paz, com segurança e com a certeza de que cada passo está sendo guiado por alguém que nunca erra? Se você já se sentiu assim, fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje vamos falar sobre como entregar verdadeiramente o controle da sua vida nas mãos de Deus. E eu te garanto, essa pode ser a decisão mais transformadora da sua jornada. Vivemos em um mundo caótico. As incertezas, os desafios diários, os problemas que surgem do nada podem nos deixar ansiosos, preocupados e muitas vezes sem saber o que fazer. Tentamos resolver tudo com nossas próprias forças, traçamos planos, seguimos estratégias, mas no fundo sentimos que algo ainda está fora do lugar. E por quê? Porque quando tentamos comandar tudo sozinhos, esquecemos que há alguém muito maior, alguém que vê o que não vemos, que conhece o futuro, que sabe exatamente o que é melhor para nós. Esse alguém é Deus. E Ele não está distante. Ele está esperando, com paciência infinita, que você entregue a Ele o controle da sua vida. Entregar o controle a Deus não é um ato de resignação, mas de libertação. Imagine um barco à deriva no oceano. Enquanto o marinheiro insiste em segurar o leme com mãos trêmulas, as ondas o levam para rochedos invisíveis. Mas quando ele finalmente solta o leme e confia na correnteza divina, descobre que o mar, embora imprevisível, é guiado por uma força maior que conhece cada recife e cada porto seguro. Assim é a vida quando entregamos o timão a Deus. Não se trata de passividade, mas de reconhecer que Ele é o único que domina os ventos e as marés. A Bíblia conta que, no auge de uma tempestade, Jesus dormia no barco enquanto os discípulos entravam em pânico. Quando acordaram, Ele repreendeu o vento e as ondas, e houve calmaria. A lição? Até as tempestades obedecem à sua voz. Quando entregamos o controle, aprendemos a descansar não porque as tempestades cessam, mas porque descobrimos quem está no comando. Vivemos em uma cultura que idolatra o autocontrole. Faça acontecer. Seja seu próprio herói. Frases que ecoam como hinos modernos. Mas quantas vezes essa busca frenética por controle nos leva a um esgotamento silencioso? Corremos atrás de metas, planos e sonhos, carregando um peso que nunca foi destinado aos nossos ombros. Jesus, porém, oferece um jugo leve. Ele não prometeu a ausência de lutas, mas presença constante. Como um pai que segura a mão do filho aprendendo a andar, Deus não nos tira os obstáculos, mas nos equilibra para que não caiamos. A entrega, então, é um ato de humildade, admitir que não somos super-heróis, mas filhos que precisam do Pai. Davi, um rei poderoso, escreveu: entrego do caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá. Salmo 37:5. Note, ele agirá. Nossa parte é confiar, a dele é agir. Mas como viver isso no dia a dia? Começa com uma oração que vai além do ritual. É um diálogo honesto, onde derramamos a alma, medos, falhas, até a descrença. Deus não se ofende com nossa vulnerabilidade, Ele a convida. Moisés, diante do Mar Vermelho e do exército egípcio, gritou em desespero. Deus não repreendeu por duvidar, transformou o desespero em milagre. A oração é a ponte onde nossa fraqueza encontra sua força. Depois, vem a fé em movimento, dar passos mesmo quando o chão parece sumir. Pedro caminhou sobre as águas enquanto mantinha os olhos em Jesus. Quando duvidou, começou a afundar, mas a mão de Cristo levantou. A fé não é ausência de medo, é avançar apesar dele. E, por fim, a obediência que desafia a lógica humana. Abraão recebeu a ordem de sacrificar Isaque, o filho da promessa. Sua obediência não fazia sentido, mas resultou em um cordeiro providenciado por Deus em uma aliança eterna. Quando obedecemos ao que parece absurdo, Deus revela seu propósito sobrenatural. E nos momentos em que a crise parece anular qualquer possibilidade de vitória, a história de José é um testemunho de que Deus escreve certo por linhas tortas. Vendido como escravo, acusado injustamente, esquecido na prisão, José teve todas as razões para duvidar, mas em cada dor ele escolheu confiar. Anos depois, entendeu. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Gênesis 50:20. A rendição não apaga a dor,
mas permite que Deus redefina o significado dela. Quando entregamos o controle, até as cicatrizes se tornam histórias de redenção. Há uma paz que só existe no abandono. Não é a tranquilidade superficial de um mar calmo, mas a certeza profunda de que, mesmo nas ondas mais altas, o barco não naufragará. Paulo, preso e acorrentado, escreveu: "Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação." Filipenses 4:11. Essa paz não depende das circunstâncias. Nasce da confiança inabalável em quem segura as rédeas da vida. Quando paramos de lutar contra Deus e começamos a fluir com Ele, descobrimos que o seu caminho, ainda que estreito, é repleto de graça. E no fim, percebemos, o controle nunca esteve em nossas mãos, sempre esteve nas dele. Tudo o que precisamos fazer é soltar. A jornada de entrega a Deus muitas vezes se assemelha a uma travessia no deserto. Os israelitas, após saírem do Egito, enfrentaram a aridez de um lugar onde não havia água, comida ou caminhos claros. No entanto, Deus os guiava de dia numa coluna de nuvem e de noite numa de fogo. Eles aprenderam a depender diariamente do maná, um alimento que caía do céu e não podia ser armazenado. Essa lição é crucial. Entregar o controle não é um ato único, mas uma escolha cotidiana de confiar que Deus suprirá o necessário a cada manhã. Quantas vezes queremos estocar respostas, garantias ou planos B, como se a provisão divina pudesse falhar? A verdade é que Deus não trabalha com nossos estoques de emergência, mas com nossa disposição de abrir as mãos e receber o novo, mesmo que pareça insuficiente aos nossos olhos. Outro aspecto da entrega é compreender que o tempo de Deus não se alinha com nossos cronogramas. Abacuque clamou por justiça, e a resposta foi: escreva a visão, pois ela ainda vai cumprir o seu tempo. Se demorar, espere. Abacuque 2:2 e 3. Vivemos em uma era de imediatismo, onde até as orações são tratadas como pedidos de delivery. Mas a espera não é um sinal de abandono divino, é um laboratório de fé. Enquanto José esperou 13 anos na prisão, Deus preparava um palácio. Enquanto Davi fugia de Saul, Deus preparava um trono. A demora não anula a promessa, pelo contrário, ela a purifica. Quando entregamos o controle, abrimos mão não só do como, mas do quando. E é nesse espaço de espera que descobrimos que Deus não está atrasado. Ele está tecendo histórias maiores que nossa ansiedade. Vale lembrar que entregar o controle não nos torna marionetes sem vontade. Pelo contrário, é quando permitimos que o Espírito Santo governe nossa mente que encontramos clareza. Romanos 8:14 diz: "Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus." Imagine um rio. Seu curso natural é fluir em direção ao mar, mas pedras e desníveis podem desviá-lo. O Espírito age como a força que redireciona nossas águas turbulentas para o oceano do propósito divino. Isso inclui decisões práticas, desde escolhas profissionais até relacionamentos. Surpreendentemente, quanto mais nos alinhamos a essa orientação, mais nossa própria vontade se transforma. Como um instrumento musical que, nas mãos de um maestro, produz harmonias que jamais alcançaria sozinho. É inevitável falar de entrega sem mencionar a batalha contra a dúvida. Até João Batista, mesmo após anunciar o Messias, questionou: "És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro?" Mateus 11:3. A dúvida não é inimiga da fé, é parte da jornada. A diferença está em onde depositamos essas perguntas. Entregar o controle significa levar nossas incertezas aos pés de Cristo, como Tomé, que duvidou da ressurreição, mas ouviu de Jesus. "Creia porque me viu? Felizes os que não viram e creram." João 20:29. Deus não nos rejeita por questionar. Ele nos convida a um diálogo que fortalece a confiança. A entrega se reflete em como encaramos o fracasso. Pedro negou Jesus 3 vezes e ainda assim, após a ressurreição, recebeu uma nova missão: "Apacenta as minhas ovelhas." João 21:17. Deus não desperdiça quedas, Ele as usa como degraus para restaurar. Quando entregamos o controle, até nossos erros são reinseridos no plano divino, como fios em um tir que, aos poucos, formam um tecido de redenção. A verdadeira rendição não exige perfeição, mas um coração aberto à graça que transforma quebras em beleza. Assim, entregar o controle é um convite a dançar conforme a música de Deus, mesmo quando o ritmo parece desconhecido. É crer que, nas mãos dele, até o silêncio tem melodia e a espera se torna canção.
A entrega a Deus também exige que enfrentemos um dos maiores mitos da espiritualidade, a ideia de que precisamos ser dignos para receber sua direção. Muitos hesitam em confiar por acreditar que seus erros passados os desqualificam. Mas a história da Bíblia é repleta de pessoas imperfeitas que foram usadas de maneira extraordinária. Raabe, uma mulher marcada por um passado de prostituição, tornou-se ancestral de Jesus porque escolheu confiar no Deus de Israel. O apóstolo Paulo, que perseguiu cristãos, foi transformado no maior missionário da igreja. A mensagem é clara: Deus não procura perfeição, mas disposição. Quando entregamos o controle, não precisamos apagar nossas falhas. Permitimos que Ele as use como testemunho de que a graça é maior que qualquer queda. Além disso, entregar o controle envolve entender que os planos de Deus frequentemente desafiam nossa zona de conforto. Jonas recebeu uma missão que odiava: pregar arrependimento a Nínive, cidade inimiga de seu povo. Sua resistência o levou para o ventre de um grande peixe, mas mesmo lá, Deus o resgatou. Por quê? Porque Ele não desiste de nós, mesmo quando fugimos. A obediência, ainda que tardia, abre portas para milagres que remodelam não apenas nossa vida, mas o mundo ao redor. Jonas finalmente pregou, e uma cidade inteira se arrependeu. Quando abrimos mão de nossos preconceitos e medos, Deus nos leva a lugares que jamais imaginaríamos e nos faz instrumentos de transformação. Outro desafio é lidar com a aparente contradição entre o que Deus promete e o que vivemos. Jó, homem íntegro, perdeu tudo: família, saúde, riquezas. Seus amigos insistiram que ele havia pecado, mas Jó manteve sua integridade. No fim, Deus não explicou o porquê do sofrimento, mas revelou sua soberania. Onde estavas tu quando lançava os fundamentos da terra? Jó 38:4. A história de Jó nos ensina que entregar o controle não é exigir respostas, mas descansar na certeza de que Deus é bom, mesmo quando o cenário parece caótico. A fé madura não busca explicações, busca o Deus que está acima de toda explicação. E como manter essa entrega em meio a um mundo que valoriza o instantâneo? A resposta está na disciplina espiritual. Daniel, mesmo sob ameaça de morte, mantinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Quando foi lançado na cova dos leões, sua fé não vacilou. Os hábitos de comunhão com Deus são como raízes que nos mantêm firmes nas secas da vida. Não são rituais vazios, mas canais de dependência. A oração, o estudo da palavra e a meditação não são cheques religiosos, são ferramentas que nos lembram diariamente: não sou eu, mas Cristo em mim. Vale ressaltar que a entrega a Deus não nos isenta de responsabilidades. Pelo contrário, quanto mais confiamos, mais somos chamados a agir com sabedoria. Neemias, ao reconstruir os muros de Jerusalém, orou fervorosamente, mas também organizou o povo, armou-se contra inimigos e trabalhou incansavelmente. A fé não substitui a ação, ela a direciona. Entregar o controle é como navegar. Ajustamos as velas conforme o vento, mas seguramos o leme. Deus nos dá a direção, e nós respondemos com obediência prática. Um dos maiores testes da entrega é quando Deus parece silencioso. A rainha Esther enfrentou um momento assim. Seu povo estava condenado ao extermínio, e ela precisava arriscar a vida para interceder. Antes de agir, pediu que o povo jejuasse. Esther não ouviu uma voz audível, mas agiu com a convicção de que Deus a colocará naquela posição para tal tempo como este. Esther 4:14. Às vezes, o silêncio divino não é ausência, mas um convite para avançarmos com a fé que já nos foi dada. Quando não há clareza, caminhamos com a certeza de que Ele está nos guiando mesmo nas sombras. Também é crucial reconhecer que a entrega a Deus não elimina conflitos internos. O apóstolo Paulo descreveu sua luta: não faço o que desejo, mas o que odeio. Romanos 7:15. Essa tensão entre a carne e o espírito é parte da jornada. Entregar o controle não é a eliminação mágica das tentações, mas a decisão diária de escolher morrer para o ego e viver para Cristo. É como uma planta que, para crescer, precisa ser podada. A dor da poda não é punição, é processo de florescimento. Por fim, entregar o controle nos leva a enxergar a vida com os olhos da eternidade. Paulo, após sofrer naufrágios, prisões e açoites, escreveu: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Essa perspectiva muda tudo.
Preocupações terrenas perdem peso quando entendemos que nossa verdadeira cidadania está nos céus. As tribulações, então, não são mais vistas como obstáculos, mas como oportunidades para que a glória de Deus se manifeste. A entrega nos liberta da tirania do efêmero e nos âncora no eterno. Entregar o controle da vida a Deus é como trocar uma lanterna fraca pelo sol. Mesmo que os desafios persistam, a luz que nos guia é infalível. Não se trata de um caminho sem pedras, mas de uma jornada onde cada tropeço é segurado por mãos que carregaram uma cruz. Hoje, você pode escolher parar de lutar contra a maré e começar a navegar nas correntes da graça. Repita em seu coração: Senhor, entrego meu ontem, meu hoje e meu amanhã. Escreva minha história conforme tua vontade. E então, respire fundo. Você não está mais sozinho no leme. Se esta mensagem ressoou em você, deixe seu like. Isso ajuda a alcançar quem precisa ouvir isso. E inscreva-se no canal. Temos conteúdo novo toda semana para fortalecer sua fé. Compartilhe com alguém que precisa de esperança. Às vezes, um simples gesto pode ser o início de uma revolução em outra vida. E não se esqueça, há um vídeo especial aparecendo agora na tela, feito para aprofundar sua caminhada de fé. Deus te abençoe. E lembre-se, o melhor sempre está por vir quando Ele está no controle.